Pessoal, sejam bem-vindos ao Somatize. Eu sou a professora Edna e agora eu vou responder uma dúvida de geometria analítica da Maria Cecília, tá? Tem pouca coisa de geometria analítica aqui no meu canal, do ensino médio eu tenho poucas coisas, tá? Mas vamos fazer mais vídeos esse ano, é só você pedir que a gente faz aqui, tá? Bom, a Maria Cecília me mandou uma questão que tem dois gráficos. Aí, ô Maria Cecília, eu vou fazer um que o outro é igualzinho, tá? Resolvi pegar o segundo gráfico, que ele é um pouco pior de fazer do que o primeiro, mas na verdade os dois são bem parecidos, tá? E aí a questão tem um gráfico de uma função do primeiro grau, posso falar assim, ou de uma reta, tá? No plano cartesiano. E a pergunta é, qual a equação da reta e qual o seu coeficiente angular? Então, ô Maria Cecília, vou achar primeiro a equação da reta, depois eu acho o coeficiente angular, tá? No caso, é uma reta, eu preciso de 2 pontos para determinar a equação dela, tá? Eu posso falar que aquilo também é uma função de primeiro grau. E aí, tem várias maneiras de fazer. Eu posso fazer com a ideia de um sistema, tá? Pensando que é uma função, só que eu vou aqui fazer o determinante. Eu vou usar o determinante que você aprendeu no segundo ano passado, eu acredito que esteja mais fresco aí na sua memória e eu acho mais fácil de fazer, tá? Então, como funciona? Você vai escolher 2 pontos no gráfico para jogar no determinante. Então, nesse caso aqui, ó, nós já temos os 2 pontos, que são o ponto 2 e 4, então o ponto de coordenadas 2 e 4, e esse ponto aqui, ó, que é o zero da função, é o ponto 4 e 0, tá? Bom, o coeficiente angular, na verdade, ele já está aqui. Ele representa a tangente que esse ângulo, que um ângulo que está aqui, ó, nessa reta, faz um ângulo com o eixo x. E aí o coeficiente angular representa a tangente desse ângulo. Só que a gente não sabe que ângulo é, tá? Então, primeiro, vamos fazer a equação da reta, né? Se eu soubesse que ali era o ângulo, sei lá, 120 graus. Então, a tangente era menos raiz de 3, e assim por diante. Então, vamos achar a equação da reta, que aí o que fica na frente do x da equação da reta, ela com o formato reduzido, que é o que a gente vai deixar, representa esse coeficiente angular, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai usar esse determinante, Maria Cecília? É o seguinte, o determinante que eu vou encontrar, eu vou colocar sempre x, y e os 2 pontos, 2, 4, 4 e 0, e completar aqui com 1. Então, o que é fixo na fórmula, Maria Cecília? X e y e esses uns aqui, tá? O que eu mudo é só esses 4 números aqui, que são as coordenadas dos 2 pontos que eu tenho, tá? Se eu tiver mais de 2 pontos no desenho, eu escolho 2 para colocar, tá? Sempre só 2, tá? E aí, você deve lembrar como é que a gente faz esse determinante de ordem 3, né? A regra de Sarri. A gente repete as 2 primeiras colunas. E aí a gente faz. A gente vai multiplicando, né? Para cá, nós mantemos o sinal e a nossa esquerda, nós invertemos o sinal, tá? Então, vamos colocar aqui x vezes 4 vezes 1, isso é 4x, y vezes 1 vezes 4, 4y, e 1 vezes 2 vezes 0, 0. E agora para cá nós sempre mudamos o sinal. Então, 4 vezes 4 vezes 1, 16, nós vamos colocar, Maria Cecília, menos 16. X vezes 1 vezes 0 é 0. E y vezes 2 vezes 1, 2y, nós vamos colocar menos 2y. Fazemos o determinante, vamos igualar a 0, tá? Então, isso aqui é tipo a condição de alinhamento entre 3 pontos, é como se o terceiro ponto fosse o x e y. Então, nós colocamos 3 pontos alinhados e aí a ideia é que se eles são alinhados, o determinante é igual a 0, tá? Não sei se você já pegou essa parte também. Bom, aí, Maria Cecília, a equação da reta tá aqui, a gente só tem que dar uma arrumadinha. Dá para juntar esse 2y com esse 4. Então, ó, 4y menos 2y é 2y, mais 4x menos 16 igual a 0. Então, isso aqui representa a equação geral da reta, tá? Que, por acaso, todos os números são múltiplos de 2, então você poderia dividir por 2, tá? Então, vou fazer isso.
dividindo por 2 a nossa reta, nós vamos ter y mais 2x menos 8 igual a zero. Então, isso aqui é a nossa equação geral da reta, tá? É aquela que fica o x e o y e o número antes do igual. Aí eu esqueci no enunciado se era a equação geral da reta. Quando não fala nada, só fala equação da reta, normalmente é a equação geral da reta. Aí agora, a gente vai fazer a equação reduzida para achar o coeficiente angular. Como que é a equação reduzida? Super fácil, é só isolar o y, tá? Então, ó, o y tá aqui junto com o x e com o 8, eu vou mandar esse x e 8 para o segundo membro. Então, vai ficar assim, ó, y igual, aí lá do lado de lá, o 2x está positivo, fica menos 2x, e o 8 está negativo, fica mais 8. Então, Maria Cecília, aqui nós já temos a equação reduzida da reta, tá? Reduzida é aquela que vai ter o y igual a alguma coisa, tá? Aí, para terminar a sua questão, nós vamos colocar a ideia do coeficiente angular. Quando nós temos a equação na forma reduzida, o coeficiente angular é aquele número que está grudado no x. Então, aqui está o nosso coeficiente angular, menos 2, tá ok? Por acaso, a título de curiosidade, na questão não pediu, nós conseguimos ver também, através dessa equação reduzida, qual é o ponto que a reta corta o eixo y, tá? Tudo bem que nesse desenho não tá cortando, no seu primeiro desenho tá? Mas aqui, se eu prolongo essa reta, ela vai encostar em um ponto. Que ponto é esse? Nós chamamos de coeficiente linear. Esse coeficiente linear é sempre esse número que fica sozinho, esse termo independente que a gente fala, que fica sozinho na equação reduzida da reta. Então, se eu prolongo aqui o nosso desenho, no x igual a 8, essa reta encosta no eixo y. Então, esse é o coeficiente linear, tá ok? Coeficiente angular é aquele grudado no x. Na equação reduzida, hein? Não vai pegar na geral. Maria Cecília, espero que você tenha gostado. Amanhã eu faço mais, tá ok? Você escreve direitinho pra mim aí qual que você vai querer amanhã, que eu vou te ajudar pra fazer essa prova, tá ok? Super beijo, Maria Cecília.